Muitos líderes evitam de conversar com seu pastor por medo de gerar conflito. Você precisa aprender a como iniciar uma conversa saudável. A maioria de nós foi treinado para lidar com crianças, mas dificilmente você recebeu esse treinamento para lidar com os adultos. E dificilmente um líder desiste do ministério infantil por causa das crianças. Eu diria que 99,9% das vezes o líder desiste por conta de não saber lidar ou de ter frustrações com os adultos. O que mais dói em um líder do ministério infantil não é o cansaço, não é a bagunça na sala de casa enquanto está preparando os materiais para uma aula, é a sensação de que o seu ministério não está sendo valorizado. Enquanto outros ministérios recebem microfones, banners, muita atenção, o ministério infantil fica com aquilo que sobra. Por mais que você se esforce, parece que nunca é o suficiente. Mas você já pensou que Jesus também passou por isso? Ele foi ignorado, criticado, cobrado injustamente e mesmo assim se manteve tranquilo, saudável e pronto para servir. Sabe por quê? Ele tinha uma mente treinada para ler qualquer situação e analisar qual a forma mais adequada de reagir às situações. Hoje eu vou te ensinar como cuidar da sua mente e da sua fé, enquanto a igreja parece não dar o devido valor ao seu ministério. E como você pode transformar essa dor em uma ponte entre você, a liderança, os pais. Nós vamos ter muitos pontos práticos, vou passar um roteirinho para você anotar sobre como iniciar uma conversa, como escrever um relatório e algumas estratégias para lidar com os pais. Fica até o final porque vai valer a pena. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando: o ministério infantil é o cantinho das crianças. Mas o que muitos ainda não se deram conta é que é nesse cantinho que nasce o verdadeiro avivamento da igreja. E também é muito comum ouvir líderes reclamando da falta de recurso financeiro, dos pais que não se comprometem em levar as crianças com a devida frequência, da falta de reconhecimento e até de muitos conflitos com os pais e com a liderança, porque estão sempre cobrando que você faça mais, nunca parece que é suficiente. Às vezes você sente que você trabalha para Deus, mas você precisa ficar batalhando para ser ouvido pelos homens. E eu não estou falando de vaidade, de querer ser reconhecido pelo seu esforço. Eu estou falando de conseguir fazer com que a igreja veja o ministério, enxergue o ministério com a mesma ótica que você enxerga, com a mesma importância que você dá. Eu diria até que com a mesma urgência que os líderes sérios veem o ministério infantil. E se você não cuidar, essa luta pelo reconhecimento vai minando as suas forças, vai enfraquecendo a sua mente, o seu coração e até o seu amor pelo chamado pode acabar se esvaindo. É assim que muitos líderes vão se afastando. Primeiro emocionalmente e depois espiritualmente. E quando você menos percebe, você está sentado num banco, olhando para o púlpito e pensando: será que vale a pena? Será que está valendo todo esse esforço? Paulo já sabia que isso aconteceria e deixou um lembrete divino do valor que você tem. Lá em 1 Coríntios 12, do 22 ao 26, Paulo diz que as partes do corpo que parecem menos importantes, na verdade, são indispensáveis. E as que têm menos honra, na verdade, são muito especiais. Você pode até não estar cuidando do altar principal da sua igreja, mas está cuidando do altar mais precioso, que é o coração das crianças. Eu quero fazer uma comparação aqui que me dá muita força nos momentos de cansaço. Se o corpo é a igreja, o ministério infantil é o coração, que fica sempre pulsando fé nova para essa igreja, para esse corpo. Ou seja, o ministério infantil está sempre renovando o corpo. É vital. Você não precisa ficar esperando que te valorizem para continuar sendo essencial. Jesus não esperou aplauso dos fariseus para começar a curar, porque ele sabia quem o havia enviado. E é isso que sustenta sua mente. Eu quero citar mais uma vez o livro do Augusto Cury, que eu já citei, quando ele diz que quem vive para agradar a todos perde a si mesmo. Quem vive para cumprir um propósito encontra paz, mesmo em meio à rejeição. Então, Cristo, enquanto curava, ele estava servindo ao seu propósito. Ele não esperava ser reconhecido, ser valorizado, ser aplaudido. Ele simplesmente estava servindo ao seu propósito. Mas calma, isso não significa que você precisa aceitar tudo calado. Jesus também sabia quando e como conversar. E é isso que eu quero te mostrar agora.
como se posicionar sem perder a paz. Porque o que acontece? Muitos líderes evitam de conversar com seu pastor por medo de gerar conflito, não querem parecer problemáticos para a liderança da igreja. Mas guarda essa frase: o diálogo não é uma reclamação, ele é um meio de construção para uma nova realidade. Você precisa aprender a conversar, a como iniciar uma conversa saudável. E se você pensou aí agora, eu preciso conversar com meu pastor, mas não sabe por onde começar, eu quero te ajudar agora com isso. Eu vou te passar um roteirinho com 5 passos para você conseguir iniciar essa conversa sem parecer problemático e chegar lá mais tranquilo, menos amedrontado, para não chegar tão cru diante do seu pastor, da sua liderança, dos pais. Porque eu aprendi que em certas situações onde a gente vai precisar começar um confronto, vamos botar confronto entre aspas, porque a gente não quer arrumar briga, mas a gente precisa transformar uma situação. E toda transformação exige um confronto com a realidade antiga. Se a gente tem a oportunidade de se preparar antes, faça isso. Busque técnicas, busque maneiras, chegue lá já se sentindo preparado, se sentindo mais tranquilo, sabendo como iniciar essa conversa. Para quê? Para você conseguir se comunicar de forma clara, para você não deixar, por conta do nervosismo, passarem coisas que você precisava falar e você acaba esquecendo. Então anota aí esse roteirinho em 5 passinhos que vai te ajudar em várias situações, não só nesse tipo de conversa. Em primeiro lugar, como bons cristãos que somos, você vai orar, buscar a Deus, pedir orientação quanto às solicitações que você vai fazer, quanto à situação que você precisa conversar. Vai pedir orientação de Deus, vai pedir que Deus abra também a mente da outra pessoa com quem você precisa conversar, para que ela te entenda, para que ela venha com o coração aberto. Então, o primeiro passo, orar. O segundo passo, marque um momento adequado. Não chama o pastor para conversar no meio do povo lá, o pastor chegou para começar o culto e antes de começar o culto, você, pastor, vem cá rapidinho que eu preciso... Não. Marque, manda uma mensagem, liga o pastor, preciso conversar com o senhor, podemos marcar um horário? Agenda um horário tranquilo para vocês conversarem. O terceiro passo, você vai começar a conversa agradecendo, reconhecendo o apoio que você já recebe da igreja, o apoio que o pastor já dá à igreja, a visibilidade que ele já dá à igreja, por mínimo que seja, agradeça. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é importantíssimo, apresente resultados, não reclamações. Eu vou já, daqui a pouquinho no vídeo, eu vou te passar um modelo de um relatório que você pode fazer. E esse é o momento em que você vai apresentar um relatório com os resultados que você já observa no Ministério Infantil, com o impacto que o Ministério Infantil já tem sobre a vida das crianças, a família das crianças, com o impacto que as crianças já têm sobre a igreja. E aí sim, no quinto passo, você vai trazer soluções junto com os seus pedidos. Como assim, tia Tânia? Você vai chegar, pastor, se nós tivéssemos 2 microfones, assim, assado, a gente podia envolver melhor as crianças nas apresentações. Se a gente conseguisse fazer uma camisa do ministério, as crianças iam se sentir mais importantes, além de que elas fariam propaganda da igreja pelo bairro, andando pelo bairro com a camisa. Então você vai fazer o seu pedido, mas já apresentando a solução, como aquele pedido vai abençoar o ministério, vai abençoar a igreja. Eu tenho certeza que cumprindo esses 5 passos, o seu pastor já vai sair dali pensando quais outras coisas ele pode trazer para o ministério infantil, como mais ele pode abençoar o ministério infantil. Os pais vão sair mais motivados de uma conversa em que você siga esse roteirinho também. É só sucesso. Então anota aí agora, se não conseguir anotar agora, salva esse vídeo e depois você anota esses passos, porque é importante a gente ter esse tipo de informação registrada. Aproveita essa paradinha para dar o seu like no vídeo, porque ele é essencial para esse canal crescer, para essa voz aqui chegar a muitas outras pessoas. Agora então eu vou te passar o modelinho de relatório. Eu vou deixar também esse relatório em PDF. Tem o link na descrição dos episódios, onde você encontra os materiais de apoio que eu ofereci aqui. Então, esse PDF eu vou colocar também. Até esses 5 passinhos aí que eu já citei, eu vou colocar lá também um PDF com eles e você pode acessar clicando na descrição do vídeo. Como então você pode fazer um relatório de impacto do Ministério Infantil? Nesse relatório você vai citar a média de crianças atendidas, exemplo, 30, 38, 15 crianças por domingo, é a média de crianças que nós atendemos. Você vai citar
quantas famílias foram alcançadas, quantas crianças de fora da igreja vieram e trouxeram a sua família, ou às vezes nem trouxe a família, mas se essa criança que é de fora da igreja veio sem a família, você vai citar como, por exemplo, 3 novas famílias foram alcançadas, porque é uma criança que vai levar essa palavra. A criança sempre leva, gente. Ela vai levar a palavra aprendida aqui para dentro da sua família. Você vai anotar o tema do mês que tem sido trabalhado, ou o tema do ano, depende do período que você vai querer abranger nesse relatório. Vai anotar atividades que você tem feito com as crianças, todas as atividades. Tem feito cultos infantis, tem feito dramatizações, foi feito louvor infantil, foi feito tantas devocionais. É um relatório, gente. É um papel nosso ir anotando, né? Tudo que a gente tem feito durante o ano. É uma prática que a gente precisa desenvolver. Então, nesse relatório, você vai passar. No meu caso, a gente tem um conselho. A minha igreja é presbiteriana, então a gente tem um conselho da igreja. A gente passa um relatório anual. No ano foram feitos 53 cultos infantis, foram feitas tantas visitas, teve uma presença média de tantas crianças, e é isso que você vai fazer. Você pode incluir nesse relatório também o testemunho. Uma mãe relatou que a sua filha começou a orar antes das refeições em casa e isso mudou a realidade da família. Qualquer tipo de testemunho que você possa selecionar, anota também nesse relatório e anote ali as necessidades do Ministério Infantil. Nós precisamos de uma mesa para as atividades, nós precisamos de um microfone sem fio para contação de história. Então ponha ali todas as necessidades que você vê para o Ministério Infantil num próximo período. E assim você vai ter um relatório completo que vai dar uma visão para o seu pastor, para a sua liderança, do trabalho que tem sido realizado, e isso vai fazer com que eles entendam e levem o seu ministério, com certeza, muito mais a sério. Mas a igreja não é feita só dos líderes, né? Só de pastor, só de conselho. Existe um outro elo também que é muito importante, nós já citamos antes, mas que nós precisamos aprender a ganhar, que são os pais. E aqui a gente não trabalha com reclamação. Trabalhamos com ação, com projetos. Reclamar não tira ninguém do lugar, o que tira são as estratégias. Então não adianta ficar reclamando que os pais não colaboram, que você envia mensagem no grupo, ninguém responde. Você precisa ir estudando o que funciona e o que não funciona. Também vou trazer aqui um modelinho que você pode usar como referência, mas tenha em mente que você precisa avaliar o seu grupo, avaliar o que pode de fato funcionar para o seu grupo, tá bom? Porque eu aqui tô falando para um país continental, as realidades são muito diferentes, imensamente diferentes. Então, o que funciona para o meu grupo de pais pode não funcionar para o de vocês. Pode ser um grupo menos tecnológico, pode ser um grupo mais tecnológico. Então, adapte para a sua realidade, mas tudo vai dar para você adaptar. O primeiro ponto dessa estratégia que eu proponho para vocês: envie um resumo semanal. Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser no papel, pode ser por escrito, todas as crianças levam toda semana um resumo do que foi ensinado, qual o conteúdo que foi passado, para que os pais possam dar continuidade a esse estudo durante a semana com as crianças. E peça que eles façam isso, que eles acompanhem o que as crianças têm estudado, que eles continuem durante a semana, deem continuidade ao aprendizado que foi iniciado no domingo. Lembre a eles que a responsabilidade principal pela vida espiritual dos filhos é deles. A segunda estratégia: crie um grupo de comunicação. Pode ser o WhatsApp, se funciona para sua igreja, pode ser um quadro de avisos, se for mais prático para sua igreja, mas crie um meio de comunicação. E aí eu quero dar uma dica extra aqui. Como é que a gente pode fazer o grupo de WhatsApp dar certo ou até o mural dar certo? A palavra que eu aprendi e que me ajuda muito nesses momentos é a palavra constranja. Foi uma amiga que me disse isso e isso ficou guardado no meu coração. A tia Mila, inclusive. Constranja os pais, arrume meios de que eles precisem te responder. Você põe um recado e põe no finalzinho assim: quem leu, deixa um coração, quem leu, deixa um joinha. Eles vão se sentir obrigados quando eles virem os outros lá respondendo, eles vão se sentir obrigados. Ou então ali você também vai ter um argumento: olha, pais, eu tô colocando recado e ninguém tá lendo. Já que ninguém reagiu, eu consigo entender que ninguém leu o recado. Então você vai conseguir meios para obrigar para que eles
leiam os recados que estão sendo entregues e reajam aos recados que estão sendo entregues. Você pode criar uma lista de presença. Pais, no dia tal nós vamos ter o evento tal, a gente precisa da inscrição das crianças. Eu vou começar uma lista aqui das crianças que vão só para que eu tenha uma média, depois vocês peguem a ficha de inscrição comigo. Então você começa lá, lista para o evento tal, põe o seu nome lá e peça para que os pais vão preenchendo. Assim você já consegue ter essa primeira ação deles. Depois que colocar o nome ali, vai ser muito mais fácil eles irem até você ou até você procurar os pais para que façam uma inscrição, escrevam, né, uma ficha física de inscrição. No mural você pode conseguir uma maneira também da mesma forma, não sei, põe um bolsinho pendurado no mural com o nome da criança e põe assim, lá no final do recadinho, se você ler, eu colo o nome do seu filho aqui, com um grampinho, com uma taxinha, com um alfinete, de alguma maneira que ele seja obrigado a tomar alguma atitude, a ter alguma ação. Isso vai ensinar os pais a olharem não só passivamente, mas também ativamente os recados que estão sendo entregues. Mais uma coisa que você pode usar muito, uma coisa que eu gosto de fazer no meu ministério é convidar pais para participarem de algum momento do culto infantil, assim. Uma vez ou outra eu convido um pai para participar de uma dramatização, convido alguém para fazer um louvor, convido alguém para ajudar no lanche, convido alguém para preparar uma parte da decoração, envolva os pais dessa maneira. Assim eles vão ter um momento de presença especial dentro do Ministério Infantil, eles vão conseguir observar um pouco o trabalho que tem sido feito com as crianças. Tenho certeza que eles vão gostar porque você faz um trabalho bem feito e isso faz com que ele se sinta mais próximo do Ministério Infantil. E até o fato dele ver a alegria do próprio filho em ter o pai presente ali vai fazer com que ele se envolva mais com o Ministério Infantil também. E a minha última sugestão aqui é que você promova encontros da família e da criança. Promova encontros com temas leves, não um encontro para ficar chamando a atenção dos pais. Faz uma noite da gratidão, faz um culto familiar, faz um piquenique. Eu, no último dia das crianças, a gente fez um acampa dentro, que a gente chama. As crianças passaram 3 dias dentro da igreja, acampadas, dormiram dentro da igreja, e a gente foi falando em todo o tempo de conexão. Então, a gente falou da conexão com Deus, conexão com os amigos, e no sábado à tarde foi a conexão com a família. E a gente fez uma surpresa para as crianças, elas não sabiam, e os pais vieram à igreja para participar com eles de um momento de um lanche, tivemos uma gincana bem rapidinha também, bem leve, e foi uma bênção. As crianças ficaram encantadas quando viram os pais chegarem, os pais ficaram super animados vendo o que eles estavam fazendo, a atividade que eles estavam fazendo uma pintura sobre o que eles mais gostavam de fazer com a família, fizemos um varal, penduramos as pinturas, foi uma gracinha, foi lindo. É muito bom ter esses momentos com a família junto. E essas são algumas sugestões para você envolver os pais, você pode pensar outras maneiras, até comenta aqui se você tem outras ideias que possa nos passar, comenta aí no vídeo, vai ser muito bem-vindo, a participação de vocês é muito bem-vinda, gente. Gente, quando os pais se envolvem, esse evangelho sai ali da sala de aula e ele passa a fazer parte do dia a dia das crianças, do dia a dia da família. E quando esse evangelho sai da sala de aula e alcança a casa, a família, a igreja vai crescer em espiritualidade, vamos ter uma fé robusta, o avivamento, o verdadeiro avivamento vai se iniciando dentro da igreja. E isso pode, e eu acredito massivamente de que ele começa dentro do Ministério Infantil. Olha que grande responsabilidade nós temos em nossas mãos e que grande privilégio ao mesmo tempo. Agora não faz vergonha, hein? Prepara sua aula direitinho, prepara o seu material direitinho, para que de fato você consiga essa admiração, esse desejo dos pais de contribuírem, de servirem cada vez mais com o seu ministério. Mas mesmo fazendo tudo certinho, não tem jeito. Vai ter dia que você vai se sentir sozinho, vai se sentir frustrado, incompreendido. E é aí que entra a parte mais importante do vídeo: o cuidado da mente e do coração do líder. Jesus também lidou com muita pressão, com muita cobrança, uma hora dos discípulos, outra hora dos fariseus, outra hora das multidões, e mesmo assim ele nunca perdeu o equilíbrio. Lá em Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mais uma vez eu vou citar o Augusto Cury aqui, que ele diz que Jesus mantinha uma mente saudável porque ele escolhia seus pensamentos, ou seja, ele se retirava para orar sempre que ele sentia que o caos estava começando a tomar conta do entorno dele, ele se retirava para respirar fundo, meditar, orar, conversar com o Pai, voltar ao centro de quem ele é, de por que ele está ali. Jesus sabia dizer não. Ele não atendeu a todos, ele não curou a todos,
mas ele cumpriu o seu propósito. Ele sabia se preservar, ele não tentou atender a todas as demandas, ele não tentou se envolver em todas as questões. Às vezes a gente tem esse impulso, né, de ver crianças que a gente sabe que passam necessidade financeira em casa, ver crianças que a gente sabe que passam alguma situação que não é agradável, e a gente tem vontade de se envolver e às vezes a gente passa do limite. Mas Jesus, ele sabia até onde ele poderia e deveria ir. Então a gente também precisa aprender a se preservar. Jesus dividia responsabilidade. Ele não tentou cumprir o seu ministério sozinho. Ele teve os seus discípulos, ele ensinou os discípulos a não andarem sozinhos, quando enviou de 2 a 2. Então aprenda a ter pessoas ao teu lado que possam te apoiar e aprenda a dividir as responsabilidades, a delegar responsabilidades, porque você precisa ter o limite também do que é saudável para você, para o seu coração, para a sua mente, de até onde o seu corpo aguenta. E o Augusto Cury também, que é o quarto ponto, ele diz que Jesus valorizava o descanso e o silêncio. Você precisa descansar, você precisa saber o momento de se retirar, de fazer o seu descanso espiritual, o seu retiro espiritual. Então, planeje momentos no ano em que você vai se ausentar do ministério sem culpa, sem estar ansiosa, porque esse final de semana você está saindo. Ser um grande líder também é saber preparar pessoas para te substituir. Com esses princípios ensinados por Jesus, a gente entende que o líder também precisa de momentos de descanso para cuidar da sua mente, para planejar com calma e para deixar Deus renovar a sua visão e trazer refrigério sobre a sua vida. A gente vai encerrando esse vídeo então pensando em que a igreja é um corpo, o ministério infantil é como o coração que mantém esse corpo vivo, pulsando vida nova, fé nova. E mesmo que nem todos vejam quanto esse ministério é pulsante, Deus vê. Então, líder, antes de querer começar a mudar a estrutura da igreja, primeiro cuide da estrutura da sua alma, porque quando o coração está forte, está firme, o corpo todo começa a se alinhar. E a gente já está quase acabando essa série, que serão 5 vídeos. A gente ainda tem mais um vídeo que vai ser maravilhoso. Já tô com ele quase pronto aqui, então não percam, assistam. Clica no sininho, se inscreva no canal para que você receba a notificação de quando o próximo vídeo entrar. Se você não assistiu os anteriores, esse já é o 4º vídeo dessa série chamada O Coração do Líder. Então volta, termina de assistir. Tem uma playlist lá no canal com todos eles já certinhos. É só você entrar lá na playlist. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a fonte. Nós vamos falar sobre como manter a chama acesa, mesmo quando tudo em volta parece esfriar.